Outra atividade aqui que é enfatizada como da função do pastor é o ensino da palavra de Deus. A palavra que está aqui no original grego, que foi traduzida como ensino, tem essa ideia mesmo, meus irmãos, de instruir, né? De dar uma instrução, de ensinar mesmo. E no caso aqui é o ensino da doutrina, o ensino da palavra de Deus. Isso é tarefa do pastor e não é opcional essa tarefa para o pastor, é fundamental. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: aquele pastor ali não se dedica ao ensino, mas ele é muito bom na administração, no governo da igreja. Tá, tem que ser bom no governo da igreja, no cuidado da igreja, na administração da igreja, mas ele precisa ser mestre da palavra de Deus, ele precisa ser ensinador da palavra de Deus, ele precisa ser estudioso da palavra de Deus, se aprofundar cada vez mais na palavra de Deus e estar apto para transmitir, para ensinar isso à sua igreja, aos membros, aos crentes em Cristo, levá-los a entenderem a palavra de Deus, né? Eu tenho enfatizado muito aqui na igreja que cada um de vocês precisa saber entender, ler e entender a palavra de Deus, né? Para que vocês leiam, entendam, para que ninguém engane vocês, né? Então é tarefa do pastor não só ensinar, aprofundar cada crente no que a Bíblia diz, mas é tarefa do pastor também ensinar a entender a palavra de Deus. Por isso que lá no capítulo 3 aqui de 1 Timóteo, no versículo 2, entre esses requisitos, entre essas características do pastor, está lá, apto para ensinar. Apto para ensinar, né? E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, diz que entre determinados dons, determinadas capacitações que Jesus deu à igreja, está lá também pastor e mestre. É como se fosse um hífen ligando as duas palavras, pastor, mestre, pastor e ao mesmo tempo também mestre. Isso é indissociável do ministério pastoral, ensinar, dedicar-se ao ensino da palavra de Deus. Quando Deus chama um pastor, Deus capacita para esse ensino. Como a Bíblia também menciona que há outros membros da igreja a quem o Espírito Santo também dá o dom de ensinar a palavra de Deus, outros membros da igreja também. Mas a palavra de Deus aqui está enfatizando que isso é uma função essencial do pastor. E o pastor, então, vai ser ajudado nisso pelos outros membros da igreja que também receberam o dom, mesmo sem serem pastores, receberam esse dom também de ensinar a palavra de Deus, não é? E, meus irmãos, aprender a palavra de Deus é importantíssimo, também não é algo opcional para os crentes, não. Ensinar não é opcional para os pastores, não é? É responsabilidade os pastores ensinarem. E o membro da igreja também não é opção aprender a palavra de Deus. Também é fundamental, também é essencial para os membros da igreja que eles aprendam a palavra de Deus. Por quê? Abram suas Bíblias aí, na segunda epístola agora de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa, útil para quê? Para ensinar, para repreender,
para corrigir, para instruir em justiça, para quê? Para que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Aqui no original grego, perfeito, lá você vai ver, é completo, sem faltar nada, maduro. A ideia é de alguém que já completou o seu crescimento, já está completo, já cresceu, maduro. E perfeitamente o quê? Preparado para toda boa obra. Então, meus queridos, é a palavra de Deus, é quando a gente está aprendendo a palavra de Deus, que nós estamos sendo aperfeiçoados, que Deus vai nos podando, que Deus vai tirando de nós o que não é bom, o que atrapalha, e Deus vai nos fazendo crescer, Deus vai nos fazendo amadurecer, Deus vai nos fazendo ser completos. Com que finalidade? Para o serviço dele, perfeitamente preparado para toda a boa obra. Meus irmãos, quando nós de fato nos dedicamos a aprender a palavra de Deus, é que nós vamos sendo amadurecidos, é que nós vamos sendo realmente preparados, nos tornando cada vez mais aptos para toda boa obra, para servir a Deus, para o trabalho de Deus. Então é muito importante, meus queridos, não só os pastores ensinarem, os outros membros que têm o dom do ensino ensinarem, mas é muito importante também que cada crente aprenda. E aprender, nós estamos sempre enfatizando isso, aprender não é só guardar aqui, aprender é colocar em prática, está muito claro aqui, inclusive nesse versículo, colocar em prática a palavra de Deus. Então o pastor precisa dedicar-se intensamente ao ensino da palavra de Deus. E a terceira coisa, voltando aqui a 1 Timóteo 5:17, a terceira coisa que é enfatizada aqui como tarefa, como função do pastor, é a pregação. Lá no original grego, o que aparece é logos, palavra, labutar, dedicar-se intensamente à palavra, a dizer algo, a falar algo. Por isso que está traduzido aqui como labutar no ensino e na pregação, dedicar-se à palavra, dedicar-se intensamente à palavra, logos. Que palavra? Dizer o quê? Proclamar o quê? No contexto do Novo Testamento, o que quer dizer isso? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, aparece essa palavrinha. No princípio era o logos, a palavra, o verbo, e o logos, a palavra, o verbo, era Deus. Aí no versículo 14 de João 1 diz o quê? E o logos, o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito de Deus, etc. Então, quando diz aqui, dedicar-se intensamente à palavra, a dizer algo, é dizer o quê? É falar o quê? É falar do logos de Deus, é falar do verbo de Deus, é anunciar Jesus Cristo, Deus que se fez homem para nossa salvação. Então o pastor também tem essa função de dedicar-se intensamente à pregação do Evangelho. O pastor tem essa função, precisa dedicar-se intensamente à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Às vezes, alguns pastores que dizem assim, eu sou melhor em doutrinar, eu sou melhor em fazer pregações de alento, de consolo. O pastor tem que estar sempre pregando também a respeito de Jesus Cristo, o único suficiente Salvador, o único que traz perdão para os pecados, aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa alegria, porque perdoa os nossos pecados, restaura a nossa comunhão com Deus.
e nos dá a certeza da vida eterna. O pastor tem que estar sempre se dedicando a falar, a proclamar a palavra, a expressão de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Né? Todo crente tem a incumbência, há vários textos da Bíblia que dizem isso, que todos os crentes têm a incumbência de evangelizar, de testemunhar de Cristo. Quando Jesus deu a ordem, que está lá em Atos capítulo 1, né, versículo 8, né, ser-me-eis testemunhas, há de vir sobre vós o Espírito e ser-me-eis testemunhas, ele estava se dirigindo só a pastores, só aos apóstolos. Quem é que estava ali naquele momento? Todos os discípulos. Né? Então nós sabemos já disso. Sabemos disso, todos os crentes têm essa incumbência. E os pastores têm a incumbência de também, né, de evangelizar, de testemunhar, mas os pastores também têm essa incumbência de pregarem, de falarem publicamente de Jesus Cristo, se dedicarem à pregação, se dedicarem publicamente a anunciar Jesus Cristo. Eu já ouvi também pastores falarem assim: ovelha que gera ovelha. Está errado, contraria o que diz a Bíblia. Contraria o que diz a Bíblia, essa historinha. Pastores que estão aqui hoje, né? E futuros pastores também vocacionados, não fiquem feito papagaio repetindo. Às vezes a gente fica feito papagaio repetindo chavões que nós ouvimos. Agora com as redes sociais, então, toda hora estão mandando para a gente algum... Eu esqueço o nome, aquelas fotografias com alguma coisa escrita, né? Às vezes até são fotografias bem bonitas e com alguma frase de efeito escrita. Abre o olho com isso, hein? Às vezes a embalagem é muito bonitinha, mas está vindo com algum ensino errado. Confere tudo com a Bíblia. Fiquem repetindo feito papagaio o que alguém falou para vocês, não. Confiram tudo com a Bíblia. E às vezes os pastores ouvem essa. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor não precisa se preocupar de falar de Jesus. Não! O pastor tem a incumbência de se dedicar, de labutar, de se afadigar na pregação. Pregação aqui, ó, dedicar-se ao Logos, dedicar-se ao Verbo de Deus, dedicar-se a proclamar Jesus Cristo publicamente, pregar, né, falar de Cristo publicamente. Os pastores precisam fazer isso. Os nossos púlpitos precisam recuperar essa centralidade de Jesus Cristo. Infelizmente, às vezes se demora semanas e semanas de um púlpito ser mencionado Jesus Cristo, de um púlpito ser anunciado o plano de salvação em Jesus Cristo. Às vezes os púlpitos estão falando muito: olha, venha, Deus vai te abençoar. Você está tristinho, Deus vai te alegrar. Está se ouvindo muito isso hoje em dia dos púlpitos. Está se ouvindo muito dos púlpitos hoje política. De esquerda ou de direita, muitas vezes estão se ouvindo muito dos púlpitos falar de política. Mas os púlpitos precisam entronizar, centralizar novamente Jesus Cristo, o Verbo de Deus. Deus que se fez carne, se fez homem, habitou entre nós. Mostrou a glória de Deus, mostrou o caráter perfeito de Deus e mostrou o amor de Deus, indo até a cruz, sofreu castigo pelos nossos pecados para termos perdão, salvação, vida eterna. Os púlpitos precisam recuperar essa ênfase.
porque o pastor precisa se dedicar intensamente à pregação da palavra de Deus, especialmente a respeito de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Meus queridos irmãos, eu repito, apoiem os pastores exercendo os seus dons e talentos para servir a Deus. E para estarem prontos para isso, aprendam, pratiquem a palavra de Deus, né? Assim toda a igreja vai se beneficiar. Assim toda a igreja estará saudável. Assim toda a igreja irá prosperar no serviço de Deus, realmente como corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém.